critérios científicos racionais. Olá! Muita paz e alegria. Meu nome é Rose Leite, eu faço parte do Projeto Espírita Religare e também da Sociedade Espírita Allan Kardec. Nós fazemos comumente um bate-papo de reflexão em torno do magnetismo, da caridade em forma de fluidos, e hoje nosso bate-papo tem por finalidade refletir, analisar e explorar um pouquinho a respeito do tratamento de inflamações e coluna pelo magnetismo. Estamos recebendo com muito carinho o Wagner Marques. Wagner Marques, que foi gerado em Fortaleza e nasceu no Rio Grande do Norte, em Natal. Ele é espírita há mais de 30 anos e magnetizador espírita há quase 10 anos. Formado pela Escola de Jacomelo, que é o nosso querido professor, o mais importante magnetizador do Brasil, o Wagner Marques hoje está responsável por apresentar a arte de magnetizar a dezenas de cidades pelo país, chegando até a cidade do Porto, em Portugal. E ele também é criador do canal Magnetismo Humano aqui no YouTube. Seja bem-vindo, meu amigo. Saudade de você. Muito obrigada por ter Saudade, minha aceito o filha. convite, viu? Eu que agradeço, uma honra estar com você aqui, que responsabilidade. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante com você. Você vai compartilhar boas reflexões conosco. Isso vale tanto para quem está começando, quanto para a turma também que está na estrada, porque é bom que amplia, troca de ideias entre os magnetizadores, amplia e dá para a gente uma experiência boa, né, Wagner? Exatamente, eu acho que vocês agora, né, pessoal que está começando, tem uma oportunidade boa, porque quando eu comecei, em 2016, havia uma carência, né, de pessoas que pudessem passar a prática para a gente, não porque escondia, não é porque era correria mesmo, né, muito trabalho, muita demanda, e como tem poucos magnetizadores, ainda temos poucos, infelizmente, mas aumentou bastante, que bom. A gente acaba não tendo tempo de passar, né? E essa é a minha missão. Eu acabei descobrindo a minha missão de vida, né? Que é passar o magnetismo, ensinar a arte de magnetizar todas as pessoas, né? E como eu sou espírita, e mesmo sendo assim, as pessoas que não são espírita, eu ensino também, porque o magnetismo não está circunscrito só no espiritismo, né? Ela é uma Ele é arte humano, né? que pode ser utilizada em qualquer vínculo religioso ou não, né? Até as práticas integrativas e complementares aderiram o magnetismo com o nome de imposição de mãos, está lá na listagem das práticas. Então, na universidade, quando eu trabalhei, né, trabalhei até 2023, e aí eu tive que optar, né, ou eu ficava na universidade, ou eu me dedicava 100% à minha missão de vida, e eu saí do meu emprego público, né, eu, funcionário federal, deixei para me dedicar ao magnetismo, né? Eu estou muito feliz por isso. Então, quando eu chego nas cidades que me chamam, né? Acabei de chegar de Belém do Pará, mas antes eu passei por Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, fui até Sorocaba, São Paulo, depois fui para Eugenópolis, onde temos um grupo de magnetismo muito lindo lá, com a Elisângela, que ela é uma guerreira lá em Eugenópolis, uma cidade pequena, né? E lá ela tem um centro espírita e também utiliza a caridade em forma fluídica, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder fazer essa semeadura, né, digamos assim, de ensinar a arte de magnetizar, até porque o magnetismo é uma arte muito linda, porque você não precisa ser médium, né, não precisa ser, eh, ter nenhuma faculdade especial para poder magnetizar, né? Como eu disse para minha irmã uma vez, você está viva, minha irmã? Porque minha irmã perguntou, mas Vavá, me chama de Vavá, né? Quem é o pessoal das antigas me conhece, me chama de Vavá. Minha mãe, minha irmã, o pessoal mais próximo, né? Minha tia. E aí ela perguntou: vai, eu posso magnetizar? Eu disse assim: você está viva? Estou, então pode, né? Não Todo vivo pode. tem magnetismo. Agora, nós magnetizadores espíritas tem uma vantagem, né?
É engraçado porque Allan Kardec criou o magnetizador espírita com um objetivo bem claro, né? Já existiam magnetizadores, né? Desde o final do século XVIII, com Mesmer, e aí Mesmer ensina em Paris, ensina aos médicos lá em Paris, e de Paris se espalhou para todo mundo, inclusive chegando aqui para o Brasil, né? Tem uma estudiosa de ciência da religião que fez um artigo muito bonito, onde mostra que em 1836, 1825 já tinha magnetizadores aqui no Brasil, quer dizer, era uma arte que já surgia. Só que Kardec, ele cria uma nova modalidade de magnetizador, chamado magnetizador espírita, né? É uma pena que nem toda casa tem um magnetizador espírita. Mas que bom que tem, já tem várias casas que têm os magnetizadores espíritas que podem ajudar tanto no descobrimento das faculdades mediúnicas e sonambúlicas, como principalmente o foco principal de Kardec era o tratamento da obsessão espiritual mais séria, né? Porque tem obsessões simples, né? As perseguições espirituais simples, que facilmente, entre aspas, a gente pode se livrar, digamos assim, né? Melhorar ou se curar através de uma palestra, através de uma boa leitura, de mudança de padrão, né? Mas existe Sim. processos muito mais sérios que é chamada obsessão mais complicada, como a possessão e a subjugação, que, segundo Kardec, se não tiver a ajuda de uma terceira pessoa, ela pode ser, né, pode estar assim, correndo risco enorme de morrer. Então, os magnetizadores espíritas têm esse compromisso também de ajudar na obsessão. Claro que o magnetizador não resolve sozinho esse caso de obsessão séria, né? Geralmente não, sempre precisa de uma mediúnica para poder conversar com aquele irmão que está focado na sua vingança, né? É um caso muito lindo que Kardec registra na Revista Espírita de 1866, onde a senhora Rose, o nome do artigo é Obsedada de Barcelona. A senhora Rose, por coincidência, né, no seu nome, a senhora Rose passou com mais de 15 anos de obsessão e foi totalmente curada através de 9 sessões, onde o espírito obsessor dela já estava dando conselho na nona sessão, digamos assim, quer dizer, o espírito já tinha, não era mais obsessor, agora se tornou um amigo espiritual dela. Então, eu acho Foi que é muito, acolhido. sabe, muito lindo isso, Kardec passar isso para a gente ser registrado, né? Isso foi registrado graças à persistência de Alexandre Delane, o pai de Gabriel Delane, que resolveu passar essa informação para Kardec, e Kardec lindamente registra isso na Revista Espírita. Maravilha. Excelente, Wagner. Wagner, você podia contar para a gente um pouquinho como que você conheceu, iniciou no espiritismo e também como você conheceu o magnetismo, por favor. Levando em consideração a minha criança, né? Todos nós temos nossa criança interior. E a minha criança interior sofreu muito com os medos, né? Medo do capeta, do diabo. Então, para mim, foi libertador saber que existia uma doutrina que não acreditava nem no inferno, nem no capeta, né? Aquilo ali foi libertador para mim. Eu disse, meu Deus, que coisa boa, né? E aí eu conheci a doutrina através de meu avô é paterno, né? O seu Valdir Pereira Marques, que ele conversava com meu tio, né? O Tarcísio Marques, que é um tio maravilhoso que eu gostava muito de conversar e ouvir, principalmente eu gostava muito de ouvir, eu era muito jovem, eu gostava muito de ouvir eles falando, né? Eu sempre fui muito ligado, assim, pessoas mais idosas, né? Eu sempre dei muito valor às informações, é tanto que para mim não era nem um sacrifício visitar os idosos, para mim era beber na fonte, era ter contato com a história. Então, eu tinha contato com meu avô e meu tio, eu via eles conversando sobre o mundo espiritual, achava aquilo incrível. E aí, onde é que eu comecei a estudar? Eu comecei a estudar a doutrina, né? E aí foi um encontro assim maravilhoso com 16 anos. Mas o meu marco mesmo de me tornar espírita foi no meu aniversário de 18 anos, que eu ganho de presente da minha tia. Eu acho que até hoje ela se arrepende desse presente, porque hoje ela é protestante. Ela me deu um evangelho segundo o Espiritismo, e eu li esse evangelho. Eu não li, eu devorei esse evangelho segundo o Espiritismo durante uma semana. Foi justamente meu aniversário, do dia 31 de janeiro, né? Que é meu aniversário, com 18 anos. E eu estava num lugar muito especial, que é uma cidade do meu avô materno, que é no Caracará. E eu li aquele livro, eu ria, eu chorava. Aquilo foi muito bom para mim, né? Foi terapêutico e eu comecei a querer, inclusive, a converter meu avô, né? Meu avô
muito católico, né? E eu conversava, vovô, e era assim, no mundo espiritual e tal. Aí ele olhava assim e dizia: "Meu filho, isso é muito bonito, tomara que seja assim mesmo, né". Então, assim, é uma coisa, assim, que mexeu muito comigo, mas é a prática do magnetismo, do espiritismo, eu só vim ter quando eu fui convidado para vir para Campina Grande, eu não sabia nem onde era, na verdade, na Paraíba, vizinho ao Rio Grande do Norte, né, estava em Natal. Na minha área, sempre trabalhei com área elétrica, e aí eu fui fazer um estágio em Campina Grande e conheci um centro espírita chamado Casa de Oração Irmã Sheila. Era um centro muito pequeno, eu gosto muito de centro pequeno, porque a gente consegue sentir o calor das pessoas, né. Não fica aquela diferença, aquele distanciamento, a gente está tudo junto e misturado, tem uns perrengues que é normal, mas, eu participei da mediúnica, eu não, como tenho mediunidade ostensiva, eu ficava na assistência. Hoje eu sei, como magnetizador, como é importante as pessoas que estão numa assistência da mediúnica, né, porque são eles que fornecem fluido para os médios. Então eu participei mais de ano, teve sessões incríveis, dentro da mediúnica, e eu fui também beneficiado por esse trabalho, porque quando eu fiquei viúvo, isso com 28 anos, quem me ajudou foi a Casa de Oração Irmã Sheila, né. A minha esposa desencarnada deu comunicação, né, ela não deu comunicação ostensivamente, os espíritas amigos meus que são médiuns disseram: "Olha, ela está aqui, foi acolhida pela casa, foi acolhida pelo amigos seus, espirituais seus e do seu filho mais novo, e ela está aqui muito emocionada, não consegue falar, mas está bem". Foi um caso muito interessante, porque isso foi no outro dia do desencarne dela, né, então foi muito rápido o processo dela de readaptação. Então a casa espírita acabou ajudando bastante nesse processo de viuvez minha, né, foi complicado com 2 meninos pequenos, o meu filho mais novo tinha 4 anos, o outro tinha 5 anos. E não foi fácil, foi a doutrina espírita que me salvou nessa hora, porque, foi complicadíssimo, né. E aí eu trabalhando na casa espírita, na casa de oração Irmã Sheila, eu trabalhei como evangelizador, trabalhei como palestrante, então eu sempre estava ali. E na questão do passe, né, os passes que a gente conhece, eu não sabia como fazer, eu só olhava ali, me botaram numa sala: "Bom, você não tem mediunidade, então você vai dar passe". "O que é isso?", né, "Então vou dar passe", "Tá, faça assim, igual o que fulano está fazendo", e eu fazia igual, né. Não teve nenhum curso, então eu em 90 Estimulava, e né? aí quando eu tive contato com a obra de Jacó, né, chamado O Passe, aí a gente começou a estudar, mas do passe para cá houve uma evolução muito grande, né, então dava meus passes, né, mas não era uma coisa estudada como uma ciência, né, hoje não, hoje é outro nível. E aí, somente em 2016, né, já tinha casado de novo, me separado, meus filhos já adultos, eu já estava no outro processo, e aí eu resolvi, a casa que eu fazia parte, outra casa já, chamada Casa do Caminho, aqui em Campina Grande, eles resolveram, disseram assim: "Olha, nós vamos fazer um curso de passe aqui na casa, e a referência é Jacó Melo". Aí eu disse: "Beleza, eu conheço Jacó, né, lá de Natal, conheço demais, eu vou para lá". Então eu fiquei com essa missão, pegava a minha moto, porque, assim, antigamente o curso de Jacó era 3 finais de semana, então eu ia para lá para poder voltar, eu tenho que voltar para trabalhar, então eu fiz o final de semana, passava lá com o Jacó, voltava, então foi 3 finais de semana, 260 quilômetros de Campina Grande para Natal. E aí eu fiz o curso, fiquei encantado, né, eu me tornei realmente um magnetizador espírita e fiquei naquela ânsia, né, de querer passar para os meus colegas. Os meus colegas ficaram muito, assim, intrigados, porque o meu passe ficou diferente, né, e aí eles ficavam assim: "Não, mas não pode só fazer um passe assim, tem que ser um passe de uma Ave Maria, um passe do Pai Nosso", porque era uma linha de produção que tinha ali, né. Então, eu fazia os dispersivos, as pessoas, começavam a me procurar para eu magnetizar elas, né, e a gente acabou que eles não quiseram implantar. Tentei, a gente fazia tratamento na casa dos diretores do centro, tratava filho, tratava todo mundo, mas na hora de implantar na casa, eles disseram: "Não, esse negócio aí é muito demorado". Quer dizer, para a família podia, né, agora para o povo. Então eu disse: "Ó, não dá para mim", aí eu saí. Aí a gente foi para outra centro espírita chamado Corrente Esperança, onde a gente começou o tratamento magnético, passou muitos anos lá na Corrente Esperança.
Aí, após a pandemia, com essa revolução, acabou que o tratamento magnético parou lá, pediram até para a gente levar as marcas, né? Eu fiquei sem entender, mas tudo bem, entendi o processo deles. Mas era o meu processo também de poder agora distribuir ou passar essas informações para outros amigos. Então, comecei a viajar e também fazer atendimentos, né? As pessoas me chamavam para atendimento e tal. Então, foi nesse contexto aí que a gente começou em 2016, né? De 2016 para cá. Em 2026 vou completar, em janeiro de 2026 vou completar 10 anos, que sou um magnetizador espírita também, né? Maravilha, maravilha. Para a gente começar a entrar no processo, o tema em si, que é o tratamento de inflamações, o tratamento de coluna pelo magnetismo, vamos Uhum. começar do começo, a respeito da relação magnética. Qual que seria a importância da relação magnética para a eficácia do tratamento? E como que os magnetizadores clássicos se utilizavam dessa relação magnética, desse primeiro contato com o assistido, acolhido ou paciente? A relação magnética, quando a gente vai ver Deleuze falando, né? No livro dele, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, essa aqui é a versão, é a primeira edição dele. Não sei se dá para aparecer aqui. Ai, opa, agora. Bem, magnetismo, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal. Joseph Philips François Deleuze, que Allan Kardec chamava ele de sábio Deleuze, né? Ele fala sobre a relação magnética. Como é que os magnetizadores entravam em relação, né? E é muito engraçado que, recentemente, isso em 2004, tinha um magnetizador que trabalhava numa igreja católica chamado Frei Ugolino Bar, lá no sul do país, que ele fazia a relação magnética segurando nos pulsos da freira que ele tratava o câncer lá, e tratava várias pessoas. É, e era um dos métodos, era segurar no pulso. Barão de Poté cita que segura no pulso para poder fazer a relação magnética quando a temperatura das mãos do magnetizador se tornasse igual à do magnetizado, esse era o momento que a relação começava a se estabelecer, começava a fazer uns longitudinais e a relação magnética começava realmente a ser estabelecida. Isso não menos do que 5 minutos, né? Deleuze fala em tocar nos polegares, então você pega nos polegares do seu magnetizado, fica olhando, né? E é muito engraçado esse detalhe que eu prestei muito, eu como estudo muito, né, Charles Lafontaine cita que Deleuze não conseguia a insensibilidade das pessoas, porque ele não esperava o seu magnetizado fechar os olhos. Nessa hora que o magnetizado fechava os olhos, ou entrava numa catalepsia dos olhos, que os olhos ficam abertos sem a pessoa conseguir fechar, aí é um transe, né? Nessa hora é que ele entrava justamente na insensibilidade. Para que insensibilidade, né? A insensibilidade serve para a gente fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, ou até uma tatuagem, uma simples tatuagem, né? Se for utilizar isso para fazer a tatuagem, uma tatuagem que não tenha dor. Então, a insensibilidade foi muito utilizada por James Dale, que foi um grande magnetizador escocês, né? E o James Dale, ele fazia cirurgia e colocava as pessoas num coma através do magnetismo e fazia cirurgias seríssimas. Um detalhe importante dessas cirurgias, né? Eu acabei traduzindo o livro dele, né? Chamado Mesmerismo na Índia, porque ele foi para Calcutá. Como Calcutá, a Índia fazia parte, né? Era colônia inglesa, né? Da invasão deles lá. E acabaram deixando, depois de Mahatma Gandhi, acabaram entregando a Índia para os seus verdadeiros donos. Mas aí o James Dean estava lá e fazia cirurgia com aqueles indianos. Então ele preparou, segundo ele, preparou 10 magnetizadores. Por quê? Porque ele ia fazer a cirurgia depois. Se ele fosse magnetizar, eram magnetizações muito longas, né, na faixa de 1 hora ou tal, para poder ele fazer o procedimento cirúrgico. E se ele fosse fazer isso, ele não ia ter força suficiente para fazer a cirurgia. Então, ele preparou os seus magnetizadores. É engraçado que ele entra em detalhe desse que tinha muçulmanos e hindus no, no, na listagem de trabalhadores dele, de magnetizadores, e fazia a cirurgia, e o pós-cirúrgico era muito mais rápido. Os problemas cirúrgicos da época, isso em 1846. Rose, em 1846 não existia anestesia. O máximo que o seu pessoal tinha para anestesiar era o álcool, né? Tomava um uísque, alguma coisa assim,
e serrava um osso lá, e fazia o procedimento. Às vezes a pessoa morria muito mais pela hemorragia, Arrancava o porque dente? era tão doloroso, para arrancar um dente também, né? Então, esses processos, seja de arrancar um dente, seja de fazer uma cirurgia séria, era através do magnetismo. E o pós-cirúrgico era muito mais rápido, menos indolor, e a recuperação, né, a regeneração, né, que a gente tem também, a gente vai falar sobre coluna, a gente observa também que nos casos de queimadura, o sopro quente tem um poder gigantesco, sabe? Tanto de aliviar a dor, como de regenerar a pele, né? Você praticamente fica sem marca daquela, daquele processo de queimar, né? Então, queimadura, né? Imagine nessa época de São João aqui no Nordeste, que a gente tem muita queimadura de criança, o quanto seria útil a gente poder utilizar esse recurso dentro com uma prática complementar, né? Dentro de um hospital ou em qualquer instituição e até mesmo de casa, né? Dentro de casa, no caso de uma emergência. Então, a relação magnética, Rose, era bem assim, sabe? Bem física. Jacó já apresenta outra forma de entrar em relação magnética, que é aproximando as mãos, principalmente no coronário, né? Mas também pode ser no frontal, onde você presta atenção nas reações que essa pessoa está tendo quando você aproxima a sua mão, né? Porque a mão tem tem um centro de força aqui, né? Secundário chamado palmar. Então ele acaba que você aproximando, você sente o campo da pessoa e a pessoa também vai sentir. E aí você, através desse processo de aproximação, você começa a entrar em relação com ela. Qual é o objetivo de entrar em relação? É que o magnetizador vai poder atuar magneticamente naquela pessoa. Porque se você for de forma invasiva, querer fazer um procedimento magnético sem ter o cuidado de fazer relação magnética, pode ter problemas, né? Tanto o magnetizador, ter dor de cabeça, mal-estar, vômitos e por aí vai, como o seu magnetizado também. Então, é um processo de relação magnética, um processo muito melindroso e muito sério, né? Onde a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que abrir um parênteses com relação à depressão, né? Na depressão, quando a gente vai fazer o TDM, né, o tratamento da depressão pelo magnetismo, a gente faz os longitudinais e os transversais, que são ações dispersivas, e aí a gente evita de fazer relação magnética no início dos tratamentos. No TDM1 a gente não faz relação magnética, já vai direto para os dispersivos. E nesse processo de dispersão, naturalmente, a pessoa já vai entrando em relação magnética. Um detalhe importante que Deleuze diz, que eu concordo com ele, é que nas primeiras sessões, ou na segunda sessão, a relação magnética não fica 100% estabelecida não, sabe? É raro acontecer, a não ser que seja um familiar seu, mas à medida que você vai na terceira, na quarta sessão, você nota que a relação magnética já começa a funcionar melhor, a não ser que tenha uma antipatia magnética ali, né? E nesses processos de antipatia magnética, mais uma vez, né? Como diz o mestre Jacó, né? Em caso de dúvida, disperse. Os dispersivos vão ajudar muito nessas questões de antipatia magnética. Tem um detalhe importante que a gente observa também, né, nos nossos estudos, é que inclusive na gravidez, né? As mulheres que não conseguem engravidar, o marido não tem problema nenhum, a mulher também não tem problema nenhum, e eles não conseguem engravidar, né? E qual é o problema? Muitas vezes pode ser a questão da relação magnética. Se esses casais, né, no caso, o casal ali fizesse os dispersivos entre eles, né, para que essa relação magnética possa acontecer, isso vai funcionar, ou ela vai engravidar com muito mais facilidade. Isso aconteceu comigo, não que eu tenha engravidado, né, mas uma colega de um centro espírita, São Francisco de Assis, aqui de Campina Grande, que a gente fez o tratamento da coluna dela, por coincidência, né, a gente vai falar sobre coluna hoje, fiz os tratamentos, né, fiz o tratamento e mostrei para o marido dela, porque como eu ia viajar, eu disse, olha, aí você vai fazer assim, ensinei para ele como é que ele deveria fazer. E aí, quando eu voltei de viagem, perguntei lá no São Francisco de Assis, cadê o casal, né? Eles não estão vindo mais e tal. Aí disseram assim, não, você não soube. E aí, quando o pessoal diz assim, você não soube, a gente já pensa em coisa ruim, né? Aí eu pensei Eu, que, será que desencarnou, meu Deus? Será que encantou, né? Que os indígenas chamam de encantar. É até mais bonito, né? Será que é, encantou? Aí eu pensei, não, não, foi o seguinte, ela engravidou. Aí eu entendi, né? Porque quando ele começou a magnetizar ela já estava fazendo tratamento para engravidar e não conseguia. Quando ele começou a magnetizar ela, a relação magnética se estabeleceu, energeticamente falando,
e aí a gravidez veio. Então é interessante que até na questão da gravidez, a importância da relação magnética, né? Perfeito, né? Sensacional. É, pegando a questão do tratamento, em que o magnetismo poderia ajudar nos processos de inflamação? Vamos pegar das inflamações primeiro. Sim. As inflamações, né? Você, por exemplo, eu estava com. Porque assim, quando eu estava na Universidade Federal, né, aqui em Campina Grande, eu trabalhava, era funcionário público, entrei em 2020, 2004, saí em 2023. Eu tinha meus cobaias lá, né? Que eram os funcionários, principalmente o pessoal da terceirizada. Então, o pessoal da terceirizada tinha uma senhora que tinha problema de nervo ciático, problema nos rins, aí me procurava. Então, era um curandeiro lá da universidade, o pessoal me procurava de vez em Literalmente quando, eu falando. levava lá para a salinha, até uma aluna que ela tinha um problema sério assim, e aí a professora Mabel acabou me indicando para cuidar dela, né? E a gente acabou descobrindo que ela era uma sonâmbula, né? Muito interessante o processo dela. Era enfermeira, eu acho que ela já se formou, né? Deve ter se formado. E aí acabei descobrindo de sonambulismo dela, onde ela conseguiu ver, quando eu entrei em relação com ela conseguiu ver que existia uma senhora aqui, que até inclusive ela veio hoje, ela vem 2 vezes por semana aqui em casa para fazer o almoço da gente, a gente congela, e ela tem problema sério no coração. A gente fez o tratamento de pressão arterial nela com bons resultados. Eu até fiz uma apresentação para o Jacó, né? Na aula dele de pressão arterial. Coloquei no meu canal do Magnetismo, né? Portal do Magnetismo Humano no YouTube, tá lá também. Então, essa senhora tem problema no coração e ela conseguiu ver, ela não sabia que tinha essa faculdade, né? Ela conseguiu ver que existia uma pessoa com problema no coração, uma senhora negra, e também que meu cachorrinho também estava doente na época, né? Já até desencarnou no final do ano passado, né? Até a gente magnetizava bastante ele viveu 17 anos, viveu bem, a gente pôde estender bastante, né? Até que ele vi que ele estava sofrendo já não dava mais, eu pedi para Jesus levar, né? Pedi para ele ser encantado. Mas, assim, o processo de você fazer um trabalho de inflamação, tinha um amigo que estava com problema sério na garganta, né? Não conseguia, estava rouco, não conseguia nem falar direito, não tinha dormido direito no outro dia. Eu peguei ele pela mão, né, lá do trabalho, e fez o sopro quente na região da garganta dele, e Laringe. trabalhei, né, magneticamente falando, porque não adianta você soprar sem trabalhar esse fluido. Então você sopra, coloca sua energia e depois você vai dar o comando, né, usando a sua mão ali, né, fazendo os processos de tratamento ali. As pessoas costumam dizer, principalmente quando tem inflamação, alguns sentem como fosse um calorzinho, um calor interno, outros sentem como fosse um gelol aliviando, e esse senhor, ele acabou que ele disse que aliviou na hora, que ele não estava conseguindo nem dar o goto, e ele conseguiu o goto depois do procedimento magnético que eu fiz. E no outro dia ele estava praticamente legal, eu já fiz só um reforço, magnetizei a água dele. Então, nos casos de inflamação, é muito legal, né? A gente toma muita medicação para inflamação, tudo bem, mas às vezes a medicação não tem efeito. Sim. Magnetismo tem, então você pode até potencializar o efeito da medicação usando os processos de magnetismo, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma câmera, eu tinha uma câmera infravermelho que eu colocava no meu celular, quando tinha uma área dolorosa ou uma área inflamada, a temperatura do corpo naquela região era maior. E quando eu fazia o procedimento que eu pegava a câmera e tirava a foto novamente, no mínimo eram 2, 3 graus a menos de temperatura, e a pessoa dizia que, pelo menos se fosse uma região dolorosa, ela sentia alívio da dor. Também a gente faz o procedimento de alívio das dores, né, que é o arrastamento das dores que Deleuze ensina. Então, no caso da inflamação em si, o sopro quente, ele é poderosíssimo, sabe? Então, as pessoas têm até colegas magnetizadores que têm, eu não sei o que é, eles não gostam de usar sopro. Tudo bem, respeito, mas eu uso sopro. Eu Agora, uso também claro que muito. tudo com moderação, porque o sopro você gasta muita energia. Então, é importante que você fique ciente de que se você vai soprar muito, você não pode atender muita gente, né? E Uhum. deve ter cuidado para não entrar na fadiga fluídica. Quanto mais sopro você fizer, mais energia você vai doar. Exatamente. Mas, nossa, o sopro ele é excelente para muita coisa.
né? Depois a gente Sim. vai falar de coluna, aí a gente pode falar também o uso do sopro no tratamento da coluna, que é excelente também, né? Mas voltando Isso. ainda para as inflamações, né? Você falou aí do sopro quente, de dar ordem de comando, né? De organizar o fluido comandado, né? Pelo processo de desinflamação e por aí vai. Você faz dispersivos antes ou não? Isso é importante para Faz a explicar sobre a relação, questão das congestões, né? é, faz a relação magnética primeiro, né? Faz os dispersivos, porque os dispersivos harmonizam a pessoa, né? Deixa a Sim, pessoa mais calma, mais tranquila, né? Acaba também ajudando na relação magnética, melhorando mais ainda a relação magnética, acalmando a isso. pessoa desde que o magnetizador esteja calmo. Por isso que Sim, Deleuze, no capítulo, ele fala sobre como você escolher um magnetizador, né? Porque tem magnetizadores e tem magnetizadores. Não estou dizendo que tem que haver um magnetizador santo, não. Aqui na Terra não tem nenhum santo. Mas eu estou falando das pessoas que têm um cuidado, né? Pessoa que bebe, que fuma. Então é complicado você estar recebendo o fluido de uma pessoa que está ali muito nesse processo assim ainda de, né? De você beber, por exemplo, se você beber, né? Eu gosto de um vinho, gosto de uma cerveja, mas depois de velho é que eu aprendi a gostar, né? Eu tenho aquela questão, não vou beber, porque senão eu vou dar exemplo para meus filhos. Meus filhos cresceram, beberam e fumaram, não, fumaram não, mas beberam, aí eu disse, bom, uma coisa, eu vou beber também. Aí eu bebi, aí isso é brincadeira, é claro, né? Eu bebi a cerveja, bebi o vinho normal, assim, mas eu não tenho essa fissura por estar bebendo, entendeu? Eu bebo, assim, uma vez na vida, besteira. Mas eu raramente bebo também porque eu sou magnetizador, então eu tenho que estar sempre disponível para magnetizar as pessoas. Então, se eu beber hoje, né, mesmo a quantidade que for, eu só vou estar disponível para magnetizar daqui a 72 horas. Então, se eu beber no domingo, eu só posso magnetizar na quarta. Então, isso fica meio inviável para mim, né? A não ser que seja exatamente. uma situação mais tranquila, assim, de final de ano, uma festa de amigos e tal, alguma coisa assim, mas raramente eu faço esse procedimento de estar bebendo. É importante você estar bem com o seu fluido para poder você atuar magneticamente em alguém. Isso não só na bebida, né? Na questão psíquica também. Se eu tiver com Equilíbrio depressão, emocional, mínimo. jamais eu vou magnetizar alguém com depressão. Eu fui para Belém do Pará e tem uma senhora que ela dava passe no povo lá numa casa lá em Belém, e ela estava com depressão. Eu disse: "Olha, o que é que a senhora está Com- fazendo?", né. "Não, mas a Compartilhando espiritualidade", melancolia. não bote na conta da espiritualidade, porque a senhora está, que tipo de fluido que a senhora está doando, né. Então, não, mas tu não pode fazer né, essa questão de dizer assim: "Não, os espíritos fazem tudo, né, os espíritos vão ajudar", não, os espíritos ali vão ter maior trabalho para que aquele fluido que está comprometido não atue naquela pessoa que ela está, né. Ainda bem que os passos da casa espírita são muito rápidos, né, é menos mal, mas mesmo assim, Tanto. tem um magnético grande, acaba deixando a pessoa descompensada, né, com dor de cabeça, com mal-estar, porque o pessoal não estuda o magnetismo e acha que basta só a boa vontade. Não, não basta só a boa vontade. Se eu chegasse aqui, Rose, pegasse um bisturi e dissesse assim: "Eu tenho uma boa vontade danada, vou fazer uma cirurgia em você", claro que você não ia aceitar, né. Então, na hora de magnetizar, a gente tem que ter cuidado também com o tipo de magnetizador que a gente está trabalhando, né. Qual é a intenção dele? Ele realmente está comprometido com o seu tratamento? O que é que ele quer fazer, né. Então, saber que, existem magnetizadores que, estão comprometidos com a causa, com o bem, não necessariamente está numa instituição religiosa, desculpe, mas nem sempre isso quer dizer que está tudo bem também, né. Então é importante a gente entender que o caráter da pessoa, sabe, o gênio da pessoa, quer dizer, a pessoa é colérica, a pessoa vai ficar meio, quando receber um passo de uma pessoa dessa, ela vai ficar meio assim, meio afetada, diz: "Meu rapaz, tá me dando uma raiva, não sei de onde vem essa raiva", veio do outro que passou através do magnetismo, né. Um caso bem interessante que aconteceu também em Belém, por coincidência, foi a gente estava fazendo um teste lá de magnetismo, né, fazendo sono magnético, que são 2 áreas, assim, a gente está trabalhando com tratamento. Quando eu comecei no magnetismo, a gente trabalhava com tratamento físico, essas coisas todas, né. E aí a gente viu que Jacó também trabalhava com depressão e tal, massa. E aí eu comecei também, não só trabalhar com isso, né, questão de tratamento,
mas também comecei a trabalhar com relação ao sono magnético, porque eu via sempre os magnetizadores, até na revista Espírita, Allan Kardec falando de sono magnético. O que é isso, né? Eu comecei a estudar bastante, e os magnetizadores, a maioria deles, os magnetizadores clássicos, todos colocavam as pessoas no sono magnético. E eu disse, por que eles faziam isso, né? Começar por Mesmer, né? Mesmer, quando ele olhava, a pessoa já caía ali, já começava no seu processo de transe ali, no seu processo de liberação, enfim. Então, eu comecei a estudar essa parte de sono magnético e, mais recentemente, coisas de 3 anos, eu tenho estudado também o olhar magnético, que ele é poderoso nos tratamentos psíquicos, né? Então, quando você encontra uma pessoa que dá uma qualidade de fluido legal, né, que ele tem cuidado com relação ao seu fluido, pega esse fluido na hora que ele vai soprar, por isso que o sopro ele é poderoso, né? As pessoas, segundo Jacó, que têm um grande poder de sopro, são pessoas que usinam, ou seja, gera energia através dos centros de força, né? Principalmente o laríngeo e o gástrico. O gástrico é a maioria dos magnetizadores, usina pelo gástrico, mas também o laríngeo também vai contar no processo de sopro. Então, quando você sopra, e não é só soprar, né? Tem, assim, basicamente a gente tem dois tipos de sopro, né? O sopro quente, que é um sopro, né, muito mais poderoso, um concentrado, o maior concentrado que a gente tem é o sopro quente. Tem o sopro frio, que faz o biquinho, né, que esse é mais suave, não é tão forte como o sopro quente, né. Então você tem que ter cuidado na hora que você vai soprar para que você não tenha contaminação, né. Por exemplo, se eu for soprar na garganta de alguém ou numa área, no joelho inflamado, ou alguma região inflamada, ou até no câncer, né, se for tratar o câncer, eu tenho que ter o cuidado de fechar a boca antes de o ar acabar, para eu não ter a contaminação Respirar. energética. Então você vai Respirar fora e soprar. exatamente, a gente aprendeu isso com o Jacó, eu acho que você estava lá no curso também quando ele falou isso, eu sempre presto atenção, né. Por isso que eu gosto sempre de, fazer curso com o Jacó, né. O ano que vem eu quero estar lá em janeiro, porque vai ser meus 10 anos de magnetismo, ele até diz assim: "Mas Wagner, você não precisa estar fazendo esse curso mais", mas não, com o mestre Jacó a gente está sempre aprendendo, sempre tem um detalhe que ele traz a mais, né, ele estuda muito. É. En então, assim, o sopro quente nos casos de inflamação, Rose, ele é muito poderoso, sabe. Agora, se a pessoa não tiver nenhum sopro quente, ela não vai deixar de trabalhar, né. "Ah, não quero usar o sopro", né, por algum motivo não quer usar o sopro. Ela pode usar um circulante, Tratamento, né, é. usar uma imposição de mãos, mas sem esquecer de fazer os dispersivos. Então o dispersivo é fundamental, principalmente após um concentrado. Você faz um sopro quente, você dispersa depois. Aí você pode perguntar assim: "Mas Wagner, você colocou o fluido, você vai tirar?" Não necessariamente é assim. Quando você faz o sopro e você dispersa, só vai ficar o necessário para a pessoa e aquele excesso de energia volta para você. Isso também é uma forma de evitar fadiga fluídica, né. Então é importante a gente lembrar que se você vai fazer um sopro numa região, principalmente nos centros de força de alta frequência, né, esse de mais alto, mais, assim, próximo da cabeça, né, a gente precisa dispersar bastante para que não haja a congestão, né, congestionar. A inflamação em si não é bem uma congestão, sabe, pode ser uma falta de energia, enfim. Mas mesmo assim, dependendo de ser congestão ou ausência de energia, você precisa colocar essa energia e depois dispersar para poder harmonizar. E os longitudinais é melhor ainda, sabe, apesar de ser menos eficiente que o transversal, o longitudinal é bom porque ele harmoniza tudo, né. Então você acaba harmonizando energeticamente no sistema energético da pessoa, o corpo todo, se você fizer um longitudinal da cabeça aos pés, se ela estiver deitada numa maca, né. Se ela não estiver sentada, aí você vai ter que fazer até na altura do ventre, infelizmente, não é tão eficiente como uma pessoa deitada numa maca, É. então é importante a gente lembrar disso. Desconfortável também, né, a cadeira, né. Ah, é desconfortável para o magnetizador, acaba com a coluna dele, é Acabou. desconfortável para o paciente e é perigoso para o paciente, porque às vezes o paciente entra no sono magnético, entra num estado de letargia, ela vai cair da cadeira. Exatamente. Você falou aí sobre as técnicas, vamos pegar aqui as técnicas então, para a gente recapitular. Explorações, os concentrados em posição de mão, sopro quente e os dispersivos. Esses todos podem ser usados, né, Isso, para as inflamações, né. E exatamente. um ponto importante aqui, né, o que que a gente pode observar
que a gente pode fazer antes da aplicação das técnicas? Por exemplo, algo para agregar como orientação, uma água magnetizada para a pessoa, por exemplo, em casos de uma ferida, quais que são os usos que nós poderíamos, para água magnetizada, por exemplo, poderia borrifar? Ou poderia magnetizar uma gaze ou um tecido de algodão para colocar? O que, pode ser feito para além? Deleuze ele fala sobre pessoas idosas, né? Onde a cabeça está quente e as extremidades do corpo tá fria. E aí você faz longitudinal da cabeça em direção aos pés, até os pés ou da cabeça em direção às mãos para aquecer as mãos. E ainda diz assim, você pode magnetizar uma luva de lã ou uma meia de lã para poder aquecer as extremidades do corpo daquela pessoa idosa, né? Então, é interessante observar isso. Eu magnetizo tudo, Rose. Eu magnetizo água, eu magnetizo soro. Olha, eu tô muito assustado, Rose. Tem muita gente viciado, né? Outra coisa não. Tá viciado naqueles descongestionantes nasais. Então, eu fui para Belém do Pará, tem um lava-jato lá, já não existe mais esse lava-jato, fizeram uma farmácia. Nada contra a farmácia, mas hoje a gente tem mais, nas cidades, nas capitais, tem mais farmácia do que gente, né? Então tá dando um lucro enorme, porque o pessoal está se automedicando aí, se drogando direto, porque é uma drogaria, não podemos esquecer É, isso. E os nossos ancestrais não usavam isso, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve usar medicação, né? Não estou falando isso não, não é o mas a gente não pode extremo, né, fazer o que a gente está Wagner? fazendo. A gente está tomando remédio. Quando eu estou tratando alguém com depressão, por exemplo, eu já digo que ela tirar o paracetamol. Por quê? Porque ele ataca o fígado. Tem lá na bula dizendo assim, isso aqui vai atacar seu fígado, né? A cirrose lá, tá lá. Então, quando eu trato alguém com depressão, eu peço para ela procurar um médico, porque não sou eu que passo o remédio para dor, é os médicos que passam, então eu digo a ele que substitua por outro que não tenha na sua composição o paracetamol, porque o paracetamol vai atacar o fígado atrapalha no tratamento da depressão, né? Então, a gente precisa lembrar que nesses processos onde a gente vai trabalhar, né, com o magnetismo, a gente precisa estar muito também ligado com a boa alimentação, com a mudança do padrão da pessoa, né, o padrão mental, ela procurar boas leituras, né? Porque tem gente que gosta de assistir programas de televisão que o sangue escorre na tela, né? Então, como é que ela pode ficar com a mente boa se ela fica escutando esses programas horríveis, né? Então, a mente dela está muito deturpada ali, muito perturbada, melhor dizendo, perturbada ali. Então, o seu corpo vai sentir, né? Então, a gente vai tratar uma pessoa sei lá, qualquer patologia, a gente precisa fazer com que ela entenda que ela precisa mudar o padrão dela e participar, porque assim, muita gente, Rose, que me procura diz assim, Wagner, você é um excelente magnetizador, já fica assim, meu, né? Eu fico meio desconfiado. Você é um grande magnetizador, eu sei que você vai me curar. Eu devolvo para a pessoa, diz, ó, nós vamos eu vou ajudar você a se autocurar. A pessoa tem aquele choque, mas é isso. O que o Transferir magnetizador faz responsabilidade para o Wagner? é, é isso aí, porque você tem ali, o que é que Deleuze diz? O que é que Mesmer diz? Que o organismo procura a cura. E o que o magnetizador pode proporcionar para o paciente é aquela força para que o seu órgão possa vencer a doença, não é assim? Mas como é que eu vou ajudar a pessoa a vencer a doença se ela não está comprometida no processo de tratamento dela? Olha, Wagner, eu confio muito, adoro o espiritismo, independente disso, né? Se a pessoa não for espírita. Eu acredito totalmente nas terapias práticas integrativas e complementares. Sei que você vai me curar. Eu já fico, boto um pé atrás. Esse negócio de cura, eu já fico com o pé atrás. A gente sabe que cura, mas a gente não vai, né? Não vai ser ostensivo assim. Aí vai dizer para ela, ó, beleza, você tem uma diabetes. E o açúcar, como é que tá? Ah, não. Aí pronto, aí já muda, eu não quero Da deixar o dieta. açúcar. Então, desculpa, eu vou estar enxugando o gelo. Se ela não fizer a parte dela, então não vai adiantar, por mais fé que ela tem, né? Como diz o Jacó diz brincando, tem gente que tem fé demais, tem gente que tem fé de menos, né? É, Então, dependendo da fé, gente, se você não fizer a sua parte, né? Se não segurar a sua boca, a sua mente e mudar o seu padrão, o seu contato com a natureza, porque a gente adoece muito hoje, Rose? A gente adoece muito hoje porque a gente está numa cidade, está numa região urbana. Quando a gente vai para a natureza, o nosso organismo se muda total.
A primeira coisa, quando tem um feriado, um negócio, a gente procura logo uma praia, procura logo uma floresta, procura logo uma mata, procura logo uma montanha, porque essa é a natureza da gente, a Sim. natureza de Nós somos a cura. natureza, né? Nós somos Nós ela. somos a natureza. Então a gente desconecta disso dentro de uma cidade, de uma zona urbana, né, que mal tem verde, sabe? Se tem um verde aqui, eu já arranco, né? Já tem, nossos filhos já são criados a ter raiva uma oposição ali ao contato com o chão, né? Com a terra. Não, isso é ceboso, não, você vai adoecer. Pelo contrário, né? Quanto mais esse contato você tiver, mais imunidade você Melhor. vai. Meus filhos estão hoje, eles gripam direto. Por quê? Porque só eu vinha agasalhado, não tinha contato. Se eu pudesse voltar no tempo, né? Porque minha primeira Não esposa cria era muito assim, resistência, né? sabe? É, não É. criou resistência. Eu era um garoto, eu ia pra rua, eu brincava no meio do mato, eu botava terra na boca, eu entrava no mangue, que eu morava no Rio Grande do Norte, na parte lá perto do mangue. Eu não sei como é que eu não morri, eu dei muito trabalho no meu anjo da guarda, porque eu ia para um mangue, sabe, com lama, aquela lama preta, aquilo ali pense, né? Assim, para mim é cheirosa, mas tem gente que diz, ah, meu Deus, isso fede muito. Fede não, para mim eu adoro. Botava, sabe, eu entrava lá, pegava os caranguejos, tomava banho na maré. Então foi uma criança que eu aproveitei até meus 9 anos, porque depois dos 9 eu perdi a boquinha, né? Meu pai me levou para trabalhar, porque eu era muito traquino e sempre apanhei muito, meu. Na época a pedagogia era assim, né? Foi século passado, Era. isso faz muito tempo. E aí eu apanhei muito, meu pai não aguentou de bater tanto e disse: "Não, você vai trabalhar comigo". Pelo lado foi bom, porque eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheirinho, mas por outro, eu senti uma falta tão grande, sabe? A minha criança interior, ela é muito feliz, porque o que eu brinquei não foi brincadeira, sabe? Eu aproveitei um monte. Hoje a gente vê as crianças adoecendo de depressão, por quê? Porque elas são adestradas pelos pais a ter compromisso quando acorda, quando na hora do almoço, quando vai dormir. A criança não tem tempo do seu sagrado. O que é o sagrado da criança? É o brincar. O único compromisso sério de uma criança é o brincar. Por isso que a gente está tão adoecido hoje em dia e essas crianças de hoje vai ter muito problema no futuro, porque elas não estão aproveitando, né? Ou então estão entrando nesse mundo tecnológico de forma muito precária, que é se existe uma desconexão. Quando a gente vive numa zona urbana, agora imagine agora a desconexão potencializada pelo mundo digital, que você vive no É. mundo da fantasia, né? Então, assim, Sim. quando a gente procura isso, sabe, Rose, pegar o nosso assistido e trazer ele para a sua essência, que é a natureza, que é contato com. O que é que você gosta? Ah, eu gosto de praia, então vá à praia. Tira o sapato, bota o pé no chão lá, e se puder tomar um banho, melhor. Não, mas eu não gosto, então molhe pelo menos os pés, né? Então, aquela maresia. Eu adoro minha cidade natal, né? Eu digo que quando eu vivi lá, eu vivi até os meus 21 anos, então foi 21 anos de praia. Então, eu adorava. Para mim, eu fico assustado quando as pessoas dizem assim: "Ah, não gosto de praia porque eu fico me coçando, aquele sol". Eu disse: "Meu Deus, eu não, para mim não existe isso, sabe? Eu gosto, claro que a gente tem que ter cuidado, né? Não pode tomar sol, muito sol, mas um solzinho assim de uns 15 minutos é importante que a gente possa trabalhar, né? Fazer com que a gente possa se conectar com a natureza. Isso também faz parte do tratamento, né, Rose? Na hora que você vai tratar alguém, seja com inflamação, seja o que for, seja um problema na coluna, seja qualquer problema, na hora que você tem o apoio da natureza e na hora que você vai comparar, sabe, Rose? Só para encerrar aqui, para a gente continuar o nosso processo. Na hora que você vai comparar uma medicação feita quimicamente, né? Um chá, uma substância preparada com a natureza, o magnetismo vegetal é muito mais poderoso do que qualquer comprimido que possa ter aí na farmácia. Porque o comprimido ele é morto, ele é só uma química. Um chá, uma substância que você fez ali, pegou uma planta e fez, aquilo tem um magnetismo das plantas. Isso está sendo esquecido, né? A mesma coisa que acontecia também quando os homeopatas trabalhavam. Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, alemão, amigo de Mesmer, né? Ele era mesmerizador também, ele era um magnetizador. No seu livro Órgano, a arte de cura de Samuel Hahnemann, né? O fundador da homeopatia, ele magnetizava, ele entrava em contato em relação magnética com seus assistidos
e ele batia as substâncias segurando nela. Então, havia uma relação magnética e havia uma magnetização ali. Eu até questiono com meus amigos que são homeopatas, será que se você colocar uma máquina para bater, ela vai ter fluido vital? Máquina não tem fluido vital. Então, uma batida feita pelo homem, com aquela intenção, é totalmente diferente de você colocar para ser batida ali por uma máquina. Entendeu? Você pode até tentar fazer os testes aí, fazer algumas batidas com as mãos ali, com a sua intenção, depois deixa a máquina batendo, mas você fez algumas batidas. Eu Sim. acho muito errado quando você pega e coloca ali o processo só para fazer pela própria máquina. Rose, nenhuma máquina substitui um médico, nenhuma máquina substitui um médico, não substitui um terapeuta, assim como uma medicação não substitui o tratamento feito pelas substâncias naturais da natureza, porque Sim. elas se encaixam perfeitamente no nosso organismo. Por isso que os indígenas, sabiamente, utilizam a medicina ancestral de milênios que estão aqui no Brasil, que hoje estão começando a rever, porque foi muito marginalizada e caçada, né? E hoje a gente está vendo os poderes que essas medicinas têm, as medicinas ancestrais, a medicina do nosso povo originário, de norte a sul, todos eles têm suas medicinas e funcionam muito bem. E aí você fica, ah, mas isso é droga, não sei o quê, e no entanto não tem nenhum tabu de entrar numa farmácia e comprar uma droga. É engraçado isso. Uma nimesulida para destruir com os rins. Complicado. Então Nimesulida. a indústria farmacêutica ela trabalhou um bocado para que a gente pudesse ser adestrado, sabe? Tem gente que toma medicação direto. Eu não consigo Sim. entender. Tudo bem, você, por exemplo, você tem um problema de pressão arterial, você precisa tomar a medicação, né? É, E não vai ser eu nem você, Rose, que vai tirar ou colocar medicação de ninguém, são os prescrito. médicos que É. colocam. E a gente vê Prescrito é outra muito isso, coisa. Rose. Não sei se você já viu pessoas que estão em tratamento de depressão com a gente, que os médicos muitas vezes dizem assim, ó, se conforma que você vai tomar a medicação pro resto da vida. E quando a gente começa a tratar magneticamente ela, principalmente a gente que passou por depressão, sei que você passou, eu também passei, a gente que tem esse antídoto no nosso próprio corpo, né? A gente consegue excelentes resultados com depressão e os médicos começam a se entender porque eles começam a diminuir as dosagens da medicação. E eles dizem, o que é que você está fazendo? Aí está indo ali no centro espírita, ele diz, ah, então vou continuar indo, porque o negócio é bom, pode ir, né? É. E aí vai diminuindo as dosagens, seja para dormir. A primeira medicação que vai voar nesse processo de tratamento da depressão é a medicação para dormir, né? É. Nos processos de inflamação também, você vê, às vezes você toma uma medicação, aí o médico diz assim, não está funcionando, vou passar essa outra, né? Passa outra. E com o magnetismo é engraçado, porque pode ser até que não seja uma substância tão poderosa, mas quando a gente magnetiza, mesmo sendo uma substância fraquinha, entre aspas, o magnetismo vai potencializar para que ela possa agir Potencializar, né? muito mais rápido, muito mais eficiente, né? E o médico vai dizer: "Ah, beleza, essa medicação é boa". É, a medicação é boa e o É. magnetizador Aham. também, né. Ô, Wagner, isso tudo aí que você está falando leva a gente para um determinado aspecto, que é a saúde é um modo de viver. As É. pessoas, geralmente, elas querem ficar livres do sintoma. Do sintoma. Elas não querem fazer nada para se curar de fato. Como diz o Emmanuel, os recursos medicamentosos estão dentro da gente. Quem que criou a doença? Eu. Quem que cura a doença? O Wagner pode me ajudar bastante se eu não mudar o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, o meu modo de agir, de viver e perceber o que está desconectado na vida. Não tem jeito. Eu costumo brincar com o pessoal para dizer: a gente fica fazendo atendimento como se fosse UPA. Se a gente não apresentar o componente evangélico doutrinado para as pessoas, para elas entenderem que é um modo de viver, a gente vai aliviar o sintoma, ela vai para casa, daqui a pouco ela volta de novo. A gente vai aliviar o sintoma, ela vai para casa, daqui a pouco a gente volta, ela vai voltar de novo. Porque a pessoa não mudou o comportamento, porque a pessoa não buscou de fato essa, vamos dizer, dentro do mecanismo do autoconhecimento, de perceber quais que eram as matrizes, de fato.
da doença, né? Então, é muito importante quando nós, magnetizadores, compreendemos isso para colocar cada coisa no seu lugar, né? Só ir lá, impor as mãos, porque então não há a menor diferença entre o magnetizador espírito e o magnetizador que não é espírito. Se eu apenas faço magnetismo e deixo de compartilhar princípios que são para a vida, então estou deixando, vamos dizer, eu estou aplicando, usando recursos de forma fragmentada, porque a gente tem muita coisa que a gente pode compartilhar, que é de fato para a pessoa conseguir perceber a unidade, a conexão com o todo, né? E voltar aos hábitos lá de trás. Você falou aí a respeito do macerar uma planta para fazer o medicamento, né? Dentro do candomblé a gente vê muito isso, é tudo artesanal, é tudo feito no artesanal. Se você vai fazer um banho, você pega as folhas, você macera aquilo com a mão. A pessoa que vai, né, a mãe de santo, o pai de santo, de Ogã, as pessoas responsáveis ali para cuidar de uma outra pessoa, aquilo é feito com a mão, sabe? Então, daí que entra essa sabedoria que ela é ancestral e essa conexão direta com a natureza, que é o que muita gente não tem, e uma das raízes pelo qual a gente está num processo coletivo de enfermidade, de ansiedade e por aí vai, que a gente precisa se atentar, porque a vovozinha, a nossa vovó já falava lá da arnica, não é? Do açapeixe, ou então de macerar um saião. Mas hoje em dia está tudo mais fácil. Eu pego o telefone e ligo para a farmácia, né? E ao invés de buscar um recurso natural, que às vezes tem em casa ali, tem no quintal, a pessoa prefere usar um componente que ele é tóxico, né? Tem o seu aspecto que ele é bom, mas tem o seu aspecto que ele é prejudicial também. Acho que é uma mudança de mentalidade como um todo, sabe, Wagner? Porque senão as pessoas, se não mudarem essa mentalidade, o Wagner sempre será responsável. A pessoa não. A pessoa continua até meia-noite no telefone, depois se queixa de insônia, e aí vai lá na casa espírita, busca o Wagner, para o Wagner aplicar o magnetismo, a pessoa está com insônia, mas ela não quer mudar o hábito. Então, a questão da mudança de hábito é fundamental. A coluna, por exemplo, mas vamos entrar aqui no assunto da coluna, né? Uma coisa importantíssima que a gente tem que, de fato, detectar o que está causando aquele problema na coluna, né? Quais que são as raízes, as causas, é o quê? Tem pessoa que às vezes está com aquele colchão lá, Wagner, aquele buraco, ou às vezes a pessoa senta mal, a postura é péssima, e a pessoa constantemente está com dores na coluna, e aí busca as casas espíritas, né? Será que nós não vamos dar orientação nenhuma para essa pessoa para detectar quais que são as causas, né? Sem contar os outros aspectos que são bicos para pagar e por aí vai, né, Wagner? Vamos entrar nesse terreno da coluna aí. A coluna é interessante porque sempre quando eu vou cuidar de alguém da coluna, né, coluna ou joelho, alguma coisa assim, a gente observa que o nosso corpo, ela... É porque assim, você falou uma coisa interessante, né? Na verdade, a doença não é uma inimiga da gente, ela é uma amiga. Ela tá dando um sinal amarelo, onde diz assim, ó, tu precisa mudar, cara, tu precisa criar vergonha na cara, fazer, você fazer seu deverzinho de casa, né? E a coluna é muito isso, assim, a gente, às vezes eu chego para um paciente, né, que eu estou tratando, e eu digo assim, bem, a sua coluna só cabe uma pessoa, entendeu? Ela só suporta uma pessoa. A pessoa olha para mim, você está levando a família nas costas por quê, né? E eu não sou médio, não, uma pessoa, é fato, né? Aí a pessoa diz, faz sentido, diz, faz, porque se você está assim, você está levando muito peso, está na hora de dividir esse peso, está na hora de você saber que você não é o super-herói, uma super-heroína aí que está levando a família, então começa a despachar aí, Deus, né? Deixa os macaquinhos aí, devolva as responsabilidades para os outros e faça o que é para você, o que é para você. Quando você, porque eu não consigo dizer não. Olha, quando você diz não para o outro, você está dizendo sim para você. Então, é um processo da gente também conversar com o nosso assistido para que ele possa entender que não é só a coluna, existe um contexto por trás disso, né? Existe uma tanto questão psíquica como uma postura, como você falou, né? Dormir de lado,
coloca uma almofada, um travesseiro entre as pernas, coloca o travesseiro na altura que sua coluna possa ficar retinha, então tudo isso vai, aí se você virar para outra posição, você vira, mas coloca a mesma postura para você você aliviar a sua coluna. Mas os processos de radicalização da gente, quando a gente está com a coluna estourada, pode observar, é porque você está levando muito peso, né? E aí o peso muitas vezes é psíquico, né? É o peso de estar levando muita responsabilidade que muitas vezes não é sua, é dos outros, né? E aí você precisa compartilhar com as outras pessoas essa responsabilidade, para não sobrecarregar a sua coluna. Uma vez que a gente tem conversa com isso depois de algumas sessões, a gente vai fazer isso diretamente, senão a pessoa não volta, mas na medida que a gente vai criando intimidade com a pessoa, a gente começa a falar sobre essas questões, né, para poder ela mudar esse padrão, e aí a gente vai trabalhando essa coluna, né, a gente pode soprar, a gente pode trabalhar, se for, por exemplo, né, esse problema de coluna, onde você tem um disco, né? Hérnia de disco. Então, você pode reconstituir esse disco, né? Você pode, através dessa inervação que tem na coluna, você pode aliviar a dor, você pode arrastar essa dor, né? Você pode lixar, né? Eu aprendi isso com o João Francisco, lá do Leão. Você pode soprar e lixar, né? Então, faça assim, geralmente faço os transversais como uma intenção de lixar, para tirar a calcificação, porque quando você fica uma vértebra batendo na outra, ela calcifica, eu posso lixar ela fluidicamente falando, eu posso encapsular essa lixada, esse pozinho, entre aspas, né? E posso criar um dreno para ir para o reto, para poder ser liberada essa área, e fazer o sopro e reconstituir. Lógico que isso não é uma sessão só, né? São várias sessões, reconstituir aquele disco que ela acaba, por isso que é a hérnia, né? Que é a hérnia de disco, porque ela acaba extravasando ali, começa a pressionar o nervo e aí é onde vem a dor, né? E aí você começa a dar uma qualidade para essa pessoa, para poder ela ter mais flexibilidade, ela precisa fazer exercício físico, ela precisa fazer, porque assim, para que a sua coluna fique legal, principalmente nessa parte aqui da lombar, você vê que essa lombar ela é muito sensível, porque ela não tem muita estrutura óssea, né? Ela está ali, então quem tem que dar essa estrutura são os músculos. Então a pessoa precisa fazer um exercício também, né? Uma caminhada, um exercício físico para fortalecer essa musculatura, né? Ela precisa também saber que ela precisa diminuir o peso. Então, para diminuir o peso, ela precisa da reeducação alimentar. Então, procure alguém, um especialista, né? Tipo, é muito viciado em pão, muito viciado em açúcar. Então, a gente sabe que a pior droga da face da terra não é outra coisa, não. O que mata mais é o açúcar, né? É tão poderoso o açúcar que alimenta até as células cancerígenas, né? Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar com relação aos nossos assistidos é essa mudança, como você falou, não só da questão psíquica, né, dessas orientações para que a pessoa possa mudar a postura dela em casa, no trabalho, como for, como também a sua alimentação, né, e também o seu padrão, né, mudar a sua forma de, enfim, fazer suas meditações, suas orações, dependendo da crença dela, tá tudo certo. E você estava falando, antes da gente entrar nessa questão da coluna, da questão da maceração, né, das ervas. E aquilo ali também não só libera substâncias na pele, que são fundamentais para o nosso organismo, né, como também a aromaterapia, né? Já é uma terapia, aquele cheiro que as ervas elas, né, transmitem no ar, aquilo ali é altamente curativo para a gente. Quando chega nos nossos sensores aqui, tem um despertar, uma ação no nosso cérebro poderosíssima, né, de liberação de substâncias altamente curativas para o nosso organismo. Quando você trabalha com alguém com a coluna, você pode também usar outros recursos, como a própria erva, né, macerada na área da coluna, onde vai ajudar também nesse alívio. Aí seria outro processo. Mas, assim, magneticamente falando, sopro quente, fazer a reconstituição e arrastamento das dores para o alívio das dores, que no caso da coluna, geralmente, né, a não ser que seja aqui a cervical dá para a gente arrastar pelos braços, né? Mas se for Sim. mais abaixo, né, da torácica em diante até o sacral, a gente arrasta pelas pernas, alívio das dores através das pernas, né? Que é uma técnica
que Deleuze fala e quem mostrou para a gente como fazer foi Jacomelo, né? Mais uma contribuição do nosso querido magnetizador É, Jacomelo para a gente aliviar as dores das pessoas e ajudar nos nossos tratamentos da coluna e outros mais, né? o sopro quente também ele é excelente para relaxamento, né, o Wagner? Ele É um relaxante proporciona um muscular relaxamento. natural. O sopro quente ele é anti-inflamatório, ele trata a questão de inflamação. Ele é relaxante muscular, ele pode ajudar na regeneração óssea, certo? Tem pessoas que tem magnetizadores que têm uma capacidade mais rápida de fazer esse processo de regeneração. Mas a gente não precisa deixar de fazer, né? A gente vai fazer mais vezes, né? Porque a gente que não tem esse poder todo magnético com relação à questão óssea, mas tanto o osso como também as cartilagens, né? O sopro quente, como eu falei inicialmente, a gente também pode ajudar nas queimaduras, é altamente alivia e regenera muito rápido. Se essa queimadura estiver aberta, a gente vai cobrir para poder soprar. Se ela estiver na bolha fechadinha, você pode soprar diretamente sem problema. Então, o sopro quente ele tem uma propriedade, quer dizer, se você procura um relaxante muscular, o sopro quente já faz esse relaxamento muscular. Claro, quando você tem uma dor, a tendência é os músculos ficarem contraídos. Então, na medida que você vai aliviando essa dor, naturalmente você vai também relaxando essa musculatura. Então, é um relaxante muscular que você não precisa comprar relaxante muscular, né? Quer dizer, já está no pacote aí do magnetismo. No caso do sono magnético, se a gente magnetizar muito a pessoa, para ela entrar no sono magnético, ela pode entrar no estado de letargia. O estado de letargia é o relaxamento total do corpo. Ela fica parecendo um boneco de pano, né? De tão relaxado que ela está. Por isso que geralmente eu não trabalho numa cadeira, porque se eu fizer isso numa cadeira, ela vai cair da cadeira de tão relaxado que ela está. Exatamente. Você teria algum caso sobre ou coluna ou inflamação grave, assim, que te marcou, que você poderia compartilhar com fins didáticos? Recentemente, não foi especificamente na coluna, mas foi um problema ósseo no pé de uma senhora, né? Teve vários casos de coluna, mas esse me chamou muita atenção. Inclusive, eu voltei agora para Belém e a reencontrei, ela se tornou trabalhadora da casa, né? Tão Ah, impressionada que ela ficou com o que processo. beleza. Eu estava, porque geralmente eu faço assim, antes dos meus cursos, eu dou uma palestra para poder convidar as pessoas para o curso. E eu, do nada, assim, não é comum eu fazer isso, né? Eu faço as demonstrações de magnetismo, porque sempre eu faço as demonstrações, eu faço, mas não é comum eu perguntar o que eu perguntei. Eu perguntei o seguinte: pessoal, quem é que tem dor no pé? Ora, Rose, não sei por que eu disse isso, né? Mas né, intuitivamente a gente sabe por quê, né? Tinha duas pessoas com problema no pé. Essa senhora, que eu vou contar o caso dela agora, e outro senhor, né? E eu peguei essa senhora, inclusive ela fez um lindo depoimento no outro dia, que aí eu, puxa vida, eu até espalhei para todos os amigos magnetizadores, não para mostrar, Wagner é poderoso, não, não é isso, é para mostrar o poder do magnetismo, como ele é O lindo, né? magnetismo. E aí, eu soprei no pé dela e fiz o arrastamento da dor, né? Ela tinha essa dor fazia 2 anos que ela tinha essa dor, ela já estava fazendo fisioterapia, ela estava tomando medicação e não tinha resultados. Foi uma pia que caiu no pé dela e ela estava de bengala, estava com uma bengalinha ali, com uma moletinha ali, e, e aí eu fiz o sopro, ela olhou para mim e disse assim: o que foi que você fez? Eu disse, eu soprei, você viu aí, eu soprei, eu fiz o arrastamento, eu fiz isso porque isso alivia a dor. Ah, tá. Por quê? Ela disse, não, porque fazia 2 anos que essa dor não cessava, e quando você soprou, ela diminuiu enormemente. Estou sentindo aqui um pequeno desconforto. Aí eu disse, que bom, né? Que bom, mas aí eu preciso fazer o tratamento, aí continuar fazendo isso. Olha, Rose, isso não é comum acontecer, mas no caso dela foi só uma vez mesmo que eu fiz, né? E ela, no outro dia, manda para mim uma mensagem dizendo que estava boa e que nunca a dor não tinha cessado e que ela passou o dia dando aula, que ela é professora, em pé, sem a muleta, e não, ainda achou pouco, foi para a feira com uma amiga, passou aquele momento lá, horas passeando na feira com a amiga e não sentiu nada. Gastando pé Ela novo. Ela ficou tão impressionada que ela mandou o marido dela fazer o curso comigo de magnetismo, né?
E quando ela me encontrou agora, quando eu fui para Belém mês passado, ela me deu aquele abraço e estava como trabalhadora da casa. Eu disse: "Ah, tudo bem, que bom". Então foi um caso, assim, que me impressionou, né. Existem casos, assim, por exemplo, lá em Esperança, que era uma senhora que tinha um problema no joelho, que eu fiz o tratamento dela uma vez só e ela disse que ficou boa. Bom, não é comum, eu volto a dizer, não é comum, é tanto que as pessoas dizem assim: "Ah, Wagner, vai acontecer", não, nem sempre acontece, às vezes você precisa tratar uma, 2, 3, 7 vezes, entendeu? É um tratamento, magnetismo é É, tratamento, é persistência. Até Deleuze diz assim: "Se você não vai continuar o tratamento, nem comece". Deleuze ele era muito criterioso, né. Se você não vai continuar o tratamento, nem comece. Mas no caso de coluna, eu já peguei pessoas com colunas, assim, muito, muito debilitadas, pessoas inclusive tinham feito cirurgias, sabe, porque eu estava até estudando esse livro, que a gente falar sobre isso, né, Dor nas Costas, esse livrinho aqui, é porque está com um filtro aqui, mas é Dor nas é, Costas, do doutor John, Saturno, e ele fala justamente que essas cirurgias não resolvem. Não resolvem, entendeu? Isso aí, eu não sou médico, ele é médico, disse isso. Bom, eu falando com aham. os outros amigos, eles falando com outros amigos, eles também dizem isso, né? Ó, eu vou fazer, é tanto que os médicos dizem logo, ó, vou fazer cirurgia, mas eu não garanto nada. Quer dizer, e geralmente, então o processo, Rose, é de mudança. Não adianta nada você fazer uma cirurgia, é até a questão do câncer, né? Se você não fizer uma mudança na sua vida com relação ao câncer, esse câncer vai voltar. Hoje a Exatamente. gente vê muito que o câncer está ligado à mágoa, está ligado ao rancor. Se você não trabalhar isso através de um psicanalista, através de sua religião, de aprender a perdoar, né? Porque tem gente que diz assim: "Eu perdoo", mas Deus, quer dizer, aí Deus vai ser o castigador ali, né? É Deus que vai É fazer o a vingador, justiça. é Mas eu Deus, perdoo, mas eu isso, quero quanto mais. justiça. Pronto, aí vira uma obsessão encarnada, que é o pior que tem. Mas assim, não adianta a gente estar, querendo, ficar boa se você está ali emanando fluidos negativos com pensamento, né, com ódio, aquilo ali vai acabar com você. Por algum motivo, nosso organismo, todos eles têm câncer, né? Mas o nosso sistema imunológico, né, as células, os linfócitos T, eles vão lá e matam essas células. Não deixa nem ela aparecer, ela vai lá e tchum, mata, né? E nesses processos de processo de ódio, rancor, o nosso sistema ele cria um bug, fica bugado. Então aí os linfócitos T tá lá no sistema aí não percebe que tem uma célula cancerígena ali, porque você está nessa vibe aí do ódio, do rancor, da mágoa. Então, na hora que você faz uma cirurgia, bom, a cirurgia foi bem sucedida, mas os médicos dizem logo: "Eu não posso garantir se não vai voltar". Por que não garante que vai voltar? Porque pode voltar, e geralmente volta se ele não tiver trabalhado essa questão psíquica, né, essa questão espiritual, digamos assim, né, essa questão de você perdoar. Por isso que o mestre Jesus é um sábio, né, que ele disse: "Ó, homem 70", Pedro chegou para ele: "Mas Senhor, 7 vezes que eu devo perdoar?", né. Aí Jesus disse: "Homem, presta Sete atenção, vezes menino, não, é 70 vezes 7 cada tipo, né". Cada tipo de exatamente. de de situação, quer dizer, perdoe sempre, porque o perdão não é para o outro, Rose, o perdão é para a gente. E se aquela pessoa não quiser te perdoar, tá tudo bem, você já não precisa mais carregar esse peso com você e ter essa predisposição ao câncer, né. Então é importante você entender que, é você que tem o domínio disso, né. Você falou muito bem aí, não adianta de nada procurar Wagner, procurar Rose para: "Ah, eu tenho fé em Rose, eu tenho fé em Wagner, vai me curar", mas não, a gente não vai te curar, a gente vai ajudar você na sua autocura, no seu autodespertar, na sua automodificação, no seu ajuste de jornada. Você está fora da sua jornada normal, né, aquilo que você se comprometeu no mundo dos espíritos para vir para cá, você está totalmente fora dessa jornada. "Ah, mas é muito pesado mudar". Não, é pesado continuar do jeito que você está, né. Para mudar, eu sei Sofrendo, que é doloroso, doente. toda mudança é dolorosa, não resta dúvida, mas depois que você estiver leve, e solto, né, livre, leve e solto, aí você dá as suas carreiras, né, aí deixa a sua criança interior brincar aí à vontade. Dá seus pulos, né, o Wagner. E conta aqui Exatamente, pra gente divertido. aqui como é que tá como que tá sendo as suas andanças aí pelo Brasil todo, no sentido de que, eu também viajo para algumas cidades e tudo, enriquece tanto a experiência da gente, né, Wagner, porque a gente vê
a sabedoria em tudo quanto é lugar, a gente tem acesso aos modos também de trabalhar, como que eu posso dizer, pessoas que se esforçam para minimizar o sofrimento humano. A gente aprende aqui, a gente aprende ali, a gente fica muito mais rico, né? Como é que está sendo aí as suas viagens? O que é que isso agrega na condição de magnetizador espírita para você? Para mim, eu fico assim muito feliz, né, de poder estar sempre viajando para Fortaleza. Viajei várias vezes, fiz a abertura e o encerramento do curso lá do GEAP várias vezes, né, uma instituição que já tem mais de 90 anos em Fortaleza, né. Eu viajei muito, teve outra instituição lá, no Ceará, aqui também em Fortaleza, que eu participei. Enfim, aqui mesmo perto de Campina Grande, né, eu fui para Areia, sempre estou indo para Areia não, desculpa, para a cidade aqui vizinha, né? Remis, já fui, Esperança, a Esperança, né? Esperança sempre a gente já fez uns 3 seminários lá, aqui na Paraíba. Recentemente fui com Jacó lá em Pernambuco, antes de eu viajar para o Sul e Sudeste. Fui para Jacó lá na comissão de magnetizadores lá de Pernambuco, me convidaram, onde eu apresentei o olhar magnético, né? A, a Emily ficou tão impressionada, que ela é irmã da Erna, que trabalha com o Adilson Mota. Ela ficou tão impressionada com o processo de olhar magnético, que ela tem uma questão psíquica para trabalhar, né? E que ela disse: Wagner, eu vou levar você para Maceió. E ela fez isso mesmo, ela me levou para Maceió e foi lindo lá, porque a gente fez também um trabalho numa casa espírita, né, para ensinar o magnetismo. E aí eu ensinei para ela também várias situações. Hoje ela é uma magnetizadora espírita também, né, uma terapeuta. E sempre tá, né, quando o Porto Alegre, por exemplo, já é a quarta vez que eu estou indo lá, né, no Centro Espírita, até eles levaram recentemente a Deilson Mota para lá. Em Sorocaba foi um amigo, né, da capoeira, que ele é ligado à questão afro, né, então a questão do da Umbanda e tal. Eu não tenho essa frescura comigo não, sabe, Rose? Onde é a casa que me chamar, eu vou, né? Seja católica, protestante, eu nunca fui para protestante nem católico, mas se me chamar eu vou. Mas já fui em vários Ainda, terreiros, né? Me chamaram, já fui, ainda. eu vou com maior honra. E lá eles gostaram, né? Porque também eu falei uma parte que eu estou estudando muito, né? Que é a questão do xamanismo, que é justamente o magnetismo do nosso povo ancestral. Então, peguei o magnetismo, mostrei para eles as técnicas magnéticas, só que eu agreguei também a parte do xamanismo que eles amaram lá. A gente fez uma imersão lá em Sorocaba. De Sorocaba, a gente foi para Eugenópolis, onde a gente teve um curso lá com as meninas de Eugenópolis. Eugenópolis já é a terceira vez que eu vou lá em Minas Gerais, né? Limite com o Rio de Janeiro. Lá também tinha um casal de médicos, a médica, ela está até tá se recuperando, né? Ela tinha ficado paralítica do pescoço para baixo, e aí a gente foi convidado para fazer o atendimento dela, porque ela já estava começando a movimentar as mãos, e eu fui fazer um tratamento magnético para ensinar as meninas como fazerem lá, para dar continuidade ao tratamento dessa médica, né? O marido dela é médico também, um casal muito jovem, sabe? E quando eu estava fazendo o processo de magnetização, as meninas olharam assim na cama, que ela estava na cama dela, o marido também estava junto e tal. Não tinha maca, né? Então eu fiz na cama mesmo. E aí elas tiveram a nítida impressão que ela mexeu o pé, sabe? Eu também tive essa impressão, não sei se foi impressão, enfim. Mas, enfim, é um processo onde a gente vai, é um tratamento, né? Então, tive essa oportunidade de ir. Para o Rio de Janeiro, a gente fez também um trabalho lá, foi muito interessante, que teve uma câmara de Killian, a professora da Universidade do Rio de Janeiro acabou, um dos alunos conhecia essa professora, convidou e ela aceitou, um domingo pela manhã, fizemos um teste onde a gente tirou a fotografia de Killian antes do tratamento magnético e após o tratamento magnético, com uma melhora bem significativa na imagem da câmera de Killian. Foi um processo muito rico para mim, né? Muito legal. Então, Rosê, onde a gente anda são situações muito, muito gratificantes mesmo, e eu fico muito feliz de fazer parte, né? Jacó até, e Farroupilha também, né? Farroupilha já é a segunda vez que eu fui lá, né? Lá no sul, né? Na Serra, próximo a Porto Alegre. Farroupilha é uma cidade
onde tem muito alemão e italiano, e eles é a segunda vez que eu vou lá, né? Aí o Jacó até falou assim, Wagner, parabéns, porque o pessoal do Sul é muito resistente ao magnetismo, assim como o pessoal aí de Minas Gerais, né? Não sei por quê, mas e lá, graças a Deus, Porto Alegre já tem, e Farroupilha já tem, então a gente nós somos semeadores, né, Rose? A gente lança semente, algumas sementes vingam, outras ficam, se perdem no meio do caminho, tá tudo bem, e aonde me chama eu vou, né? Teve até uma colega de São Paulo que entrou em contato comigo recentemente, ela disse, Wagner, mas aqui a casa é pequena, eu disse, olha, a casa pequena é que eu gosto, então, no dia que É, Paulo, é só me chamar aí que eu aviso a vocês e a gente pega um ônibus e vai para a cidade. Então, estou sempre, claro que ainda não sou nenhum barão, nenhum marquês para estar bancando isso, né? Eu preciso de ajuda, então o pessoal me claro. ajuda financeiramente e aí eu viajo para esses locais para poder semear o magnetismo, né? Preparar os magnetizadores espíritas ou não espíritas ou até xamânicos, se for o caso agora. Isso. Para aproveitar aí, eu vou compartilhar aqui. é, a gente vai ter o nosso primeiro M aqui em Minas Gerais. É o primeiro encontro mineiro de magnetizadores. Vai acontecer em setembro, na Capela do Sol, lá em Sete Lagoas. Você é convidado, viu, Wagner? Obrigado, 12, massa. 13, 14 de setembro aí, ó. Olha aí, quem Vão sabe ter eu passo por aí para ir para o Rio de Janeiro, que vai ter um M lá no Rio, e aí já me convidaram para participar lá, para falar sobre olhar magnético. Aí, bacana demais, ó. 12, 13 e 14 de setembro, Desi, Jacó, duas feras maravilhosas, né? Massa. E pessoal da Capela do Sol que está organizando esse esse evento, o M, Sete Lagoas lá, o pessoal é bem forte. Jacó esteve lá, teve lá uns, vamos dizer, eu acho que tem uns 4 anos atrás, o Jacó esteve lá. Sim, Mas ótimo. quando eu conheci Jacó, não foi lá, não. Eu conheci Jacó há 18 anos atrás, numa instituição aqui de Belo Horizonte, que é a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, quando trouxe o Jacó para fazer um seminário aqui. Então, gente, olha, vocês estão convidados aí, quem quiser participar, tem que fazer inscrição. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o site que vocês podem fazer a inscrição. E o nosso próximo bate-papo vai ser com o Adilson Mota, né? Você Ótimo. mencionou ele aí, pessoa gente boa também. Nós vamos tratar sobre as faculdades anímicas e magnetismo, tratar sobre sonambulismo, dupla vista, então é uma matéria bacana também. E depois teremos a minha querida professora também, a Ana Vargas. É isso, Ótimo. meu amigo. Meu amigo, te agradecer demais, mas antes eu queria que você deixasse sua mensagem aí, porque magnetismo é uma coisa que a gente começa a estudar e aquilo vira um amor profundo. Qual que é a mensagem que você pode deixar para os magnetizadores que estão começando agora, 1 ano, 2 anos, está conhecendo, sentindo o magnetismo ainda, às vezes fica ansioso, começou agora, você querendo encapsular o tumor. O que que você pode falar para a turma aí? Eu acho muito lindo o magnetismo porque você, né, você que está nos escutando agora, nos vendo agora, pode entender que todos nós somos seres magnéticos. Então, se a gente quer ajudar alguém, não tem uma coisa mais linda do que você doar um pouco de você para outra pessoa, né? Como diz Allan Kardec no item 70 do Livro dos Espíritos, aquele que tem mais pode dar para aquele que tem precisando. Então, muitas vezes a pessoa, quando está doente, precisa dessa ajuda. E às vezes você olha para uma mãe, para um filho, para alguém que está precisando, e meu Deus, o que é que eu posso fazer? Pois é, literalmente está em suas mãos esse poder de ajudar as pessoas, né? Então você pode aprender a usar o magnetismo para ter uma farmacinha magnética em casa, literalmente em suas mãos, Gratuita. aos outros, né? Para magnetizar você mesmo também, para você faz um arrastamento, às vezes eu tenho uma queimadura, já faço o arrastamento ali, já não aparece marca nem nada. Então você pode tanto se auto-magnetizar, né? Você se equilibrar, como também ajudar aquelas pessoas que você ama. Então, se você sente vontade, né, de estudar o magnetismo, procura a Rose, me procure, estamos à disposição. E os livros de Jacó aí estão disponíveis, né? O Magnetismo Humano e outros livros mais que vocês têm acesso fácil em português, tem.
Então, tem um caminho já traçado aí muito belo para a gente seguir e ajudar nós mesmos, né? Sentindo o nosso magnetismo e ajudar aqueles que a gente ama. Isso é bom. Exatamente. Ô, meu amigo, muito obrigada por você ter parado o seu tempo, as suas atividades, os seus estudos para conversar conosco. Que Jesus continue te abençoando, te iluminando na caminhada, viu? Que o seu trabalho tenha sempre, como está tendo, muito êxito, que a semente do magnetismo possa cair no coração das pessoas e germinar. Né? Isso que a gente quer. Tudo que a gente puder fazer para ajudar nesse processo de parceria, de ajudar uns aos outros, né? Cada um dando a mão para o outro, se sustentando na caminhada, é muito bom, né? Muito obrigada, viu? Pela Eu que sua agradeço você. dedicação e pelo bate-papo de hoje. Muito obrigado pelo convite e até a próxima, querida. Valeu. Um beijo no coração, viu? Tchau, tchau. O que eu preciso é de um método, critérios científicos racionais.